Bom dia, os amigos e amigas. Mais um dia. Muito obrigado, Senhor, por esse novo dia. Então, irmão, mais informações aí sobre essas ricas novidades que estão se revelando para você, irmão. Coisas novas, irmão, coisas boas. A gente vê nos noticiários, nas televisões, irmão, só coisa ruim, né? Só coisa ruim, irmão. Como é que a gente consegue, irmão, se adaptar a viver com tanta coisa ruim na nossa vida, irmão? É violência, é maldade, é roubo, é sequestro. Só casos terríveis, malignos, de pessoas empautadas com o diabo. Porque a pessoa que pratica o mal, irmão, a pessoa que faz mal ao seu próximo, ele tem uma parceria com o capeta. E por que isso, irmão? Porque tem muitos acontecimentos. É porque hoje as disciplinas, irmão, que opera, inclusive usando a Bíblia, é de pessoas empautadas com o diabo. Isso mesmo, as pessoas têm uma parceria com o diabo, usando o nome de Deus, irmão. Eles falam no nome de Deus para não levantar suspeita. Usa a Bíblia, diz ser salvo, mas na verdade ele tem uma parceria com o bruxo. Mesmo porque, irmão, o diabo ele reina na terra, para você que não sabe. O reino que reina na terra não é o de Jesus, não, é do diabo. Então ele não vai permitir, irmão, que a pessoa melhore financeiramente sem que faça uma parceria com ele. Só para você ter uma ideia, irmão, o nosso trabalho ele chegou na internet em 2016, faz 10 anos. 10 anos que a gente divulga esse trabalho. E até agora ninguém aceitou ele. Mas não sei lá o que está acontecendo. O inimigo, irmão. O cerco do inimigo. Tentando moldar a ele como moldou as igrejas. Para você que não sabe, irmão, as igrejas evangélicas, por exemplo, para elas poderem crescer, elas têm que moldar sua disciplina para ficar adequada às regras satânicas, usando a Bíblia. É obrigado a moldar. Você pode ver que nas igrejas não é falado tudo, principalmente a verdade da igreja. Não é falado. Ali tudo é um acordo que eles têm com o inimigo para poder crescer com esse acordo dessa maneira. E uma outra coisa que se vê também nas igrejas, que se identifica um acordo, é que opera uma única lei. Tanto para os crentes como para as pessoas do mundo. A lei que é feita em Brasília. Os políticos, todas as igrejas evangélicas obedecem essa lei. A Bíblia ela é só usada dentro da igreja. Somente lá. Saiu de lá, é a lei dos políticos que é obedecida. E aí ele ainda vai e diz que é de Deus. Mentindo, são mentirosos. É a lei de Deus. A lei de Deus. A lei do maçônico político tirado. Né? E aquela lei, a regra que eles tiram da Bíblia lá, só é uma teoria. Ela não é posta em prática, mesmo porque você não pode agradar a dois senhores. Não tem como você obedecer duas leis ao mesmo tempo. Você pode ver que nós apresentamos para você aqui 3 leis, mas é 3 pessoas, cada um numa lei. Eu não posso obedecer 2 leis ao mesmo tempo, porque eu sou uma pessoa só. Então não tem como eles agradar a Deus e o diabo. Não tem como.
ele vai aborrecer desses senhores. Mesmo porque o diabo e Deus têm exige comportamento diferente, irmão. Exige comportamento diferente na sua obediência. Então não tem como você obedecer a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. Não tem como. Você não tem como você agradar a dois senhores. Então aí mostra claramente que as igrejas que crescem, que conseguem membro, está alinhada às regras satânicas, mesmo porque ele reina na terra. E mostra claramente a prova de que realmente é isso, que esse trabalho não cresceu ainda. Porque ele não se enquadra nas regras satânicas para que eles possam crescer, para fazer com que ele cresça. Não houve um acordo nesse sentido. Então a gente vai falar agora que tipo de acordo o inimigo fez com essas igrejas para elas poderem crescer. As igrejas, por exemplo, que não usam como base a lei de Deus, é muito fácil ser incorporada às regras satânicas, porque usa narrativa e escrito do homem tirado da Bíblia. Ou seja, eles perdem totalmente o vínculo com Deus. Já as igrejas que dizem obedecer à lei de Deus, que também não obedecem, é focalizada apenas em obediência ao sábado. Para eles, se obedecer ao sábado, está salvo. O que não é verdade, é mentira também. Porque para você obedecer a Deus, usando a lei, você tem que focalizar nos dois primeiros mandamentos, principalmente o primeiro. Então, a maneira como eles usam a Bíblia permite que haja um acordo com o inimigo e agrade a ele, claro, não a Deus. E nesse acordo é possível crescer agradando ao diabo, usando a própria Bíblia e a própria lei de Deus. Então, já nós não fazemos esse tipo de acordo. Nós não somente denunciamos, porque identificamos a fraude que engana os membros, como também apresentamos a maneira correta para você agradar a Deus. E uma outra coisa que a gente faz e que nenhuma outra igreja faz é instituir mais duas leis além da lei que opera, que é a lei dos políticos, como regra de obediência, já formalizando aí um acordo como deve ser feito com o capeta para que se estabeleça na terra o reino de Cristo. Aí sim Jesus passa a reinar na terra, depois de feito esse acordo. Aí sim ele passa a reinar a partir das pessoas que passam a obedecer à lei incorruptível de Cristo. Então, depois de feito o acordo, como é que vai ser feito esse acordo? Quando você fazer essa base com 3 pessoas, cada um numa lei. Mas o inimigo não quer. E por que ele não quer? Porque gera uma opção, ou 2 opções a mais a você, de outros regimentos, inclusive tirado da Bíblia, o Velho e o Novo Testamento. Então ele não quer por isso. Ele quer continuar enganando você, usando a Bíblia, dando a você uma única opção de obediência da lei de Brasília, por exemplo. E aí, a lei de Deus, a partir da lei incorruptível de Cristo e a lei de Moisés, tirada da Bíblia, fica inútil, usada apenas nas igrejas. Você não coloca na prática a obediência à lei de Deus. E sim continua com a prática, a obediência à lei dos políticos, usando a Bíblia apenas para enganar a si próprio. E achando que está enganando
que está